Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Hoje vamos continuar dando continuidade à série A Divindade de Jesus no Evangelho de João. Hoje falaremos sobre a declaração muito forte de que Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Vamos ver que aqui Jesus diz duas vezes, na mesma frase, ser o próprio Deus. Quando ele diz eu sou, ele aclama para si mais uma vez o nome do próprio Deus. E não só isso, mas ele diz eu sou Deus que falou com Moisés na sarça. Não só isso, eu sou Deus e sou Deus de Davi. Eu sou Deus do Salmo 23. Eu sou Deus, o bom pastor. Vamos ao texto. Está no capítulo 10 do Evangelho de João, nos versos 11 até o verso 21. E diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Bom, esta passagem é um segmento aqui da parte 5 desta série, onde nós falamos sobre Jesus ser a porta das ovelhas. Ele mesmo declarou: Eu sou a porta das ovelhas. Isso está no verso 1 até o verso 10 deste mesmo capítulo. Seguindo no mesmo discurso, numa mesma pregação, Jesus agora, a partir do verso 11, diz: Eu sou, mais uma vez, trazendo aqui para si o nome de Deus, e diz: Eu sou o bom pastor. No contexto judaico, hebraico da época, nós entendemos com mais profundidade esse texto quando olhamos para as pessoas, os judeus que ouviam Jesus. E para eles, o bom pastor só poderia ser o próprio Deus. O bom pastor é aquele de quem Davi falou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor ali, a palavra traduzida na maioria das Bíblias como Senhor, é o nome próprio de Deus. O eu sou dito a Moisés, que próprio Jesus clama aqui e para si mesmo várias vezes, como temos visto aqui quantas vezes Jesus disse eu sou.
E mais uma vez ele diz que não só ele é o próprio Deus, mas ele diz que ele é o Deus de Davi, ele é o bom pastor dito por Davi no Salmo 23. Ele diz 2 vezes na mesma frase ser o próprio Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da criação, o Deus criador, o Deus que é o bom pastor. Então, na mente deles, o bom pastor é o próprio Deus. E ele se diz ser o bom pastor. Não é à toa que no verso 20, muitos aqui começaram a acusar de Jesus de estar endemoniado, ou se ele não está endemoniado, ele enlouqueceu, porque como assim vem este homem e diz ser o próprio Deus e ser o Deus de Davi, ser o bom pastor que Davi diz no Salmo 23? Como assim? Ou ele está endemoniado ou ele enlouqueceu. Você vê que assim, muitas pessoas realmente, mesmo diante do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, pisando na terra, fazendo milagres, todos os sinais que só o Messias poderia fazer, muitos chamavam Jesus de endemoniado, de louco. Como ele pode se dizer ser o próprio Deus, mas outros que criam em Jesus, criam que ele era sim o Messias que havia de vir, o Cristo, que ele era o próprio Deus na terra. E esses que criam indagavam: como pode um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Isso é porque Jesus, através dos milagres, que eram sinais que comprovavam ele ser o Messias, esses milagres não aconteciam há centenas de anos. São desde os grandes profetas como Elias, Eliseu, não aconteciam tantos milagres, e esses grandes milagres eles seguiriam, como diz a palavra, o profeta de Deus, o Messias de Deus, que é o Jesus Nazareno. Não só isso, nós vemos aqui que Jesus compara ele sendo o bom pastor, sendo o próprio Deus, comparando ao assalariado. Em outras traduções diz mercenário. O que seria aqui o assalariado ou mercenário? O assalariado era aquela pessoa que era contratada para tomar conta das ovelhas, enquanto o pastor das ovelhas, o dono e pastor das ovelhas, estava fora por algum tempo. Por algum motivo, o pastor tinha que sair do cuidado ali por um tempo das suas ovelhas. Geralmente se contratava alguém para ficar ali tomando conta das ovelhas. E aqui é fantástico essa comparação, porque aquele que é contratado para cuidar das ovelhas, ele não tem intimidade com as ovelhas. Ele foi contratado, chegou ali, vai ficar um tempo até que o pastor, que tem intimidade, que realmente é o dono das ovelhas, volte. E o pastor, quando contrata alguém para tomar conta de suas ovelhas, ele sabe que este contratado, esse assalariado, ele não vai dar vida pelas ovelhas, ele não as ama, ele não tem intimidade. E se vier um predador que pode correr o risco da vida desse assalariado, desse empregado, ele não vai dar vida pelas ovelhas, ele vai fugir. Porque só o bom pastor, só o dono das ovelhas, só o pastor verdadeiro que tem intimidade, que ama as ovelhas, esse enfrenta qualquer tipo de predador que vier. E aqui, com certeza, quando ele disse essas coisas, os judeus lembraram de Davi, que era um tipo de bom pastor, porque Davi
Mesmo adolescente, ele enfrentou e matou um leão e também um urso para salvar as ovelhas de seu pai. E aqui Jesus diz que ele é o pastor de Davi, ele é o bom pastor dito por Davi no Salmo 23. Portanto, por isso que muitos queriam chamá-lo e chamavam ele de louco ou de endemoniado. Portanto, aqui Jesus está falando de intimidade. Tanto é isso que ele está falando, que no verso 14 ele diz: eu sou o bom pastor novamente. 2 vezes ele fala isso, e ele diz: conheço as minhas ovelhas. Não só conheço as minhas ovelhas, mas elas me conhecem. Eu quero destacar isso daqui, e eu tenho falado muito para as pessoas que eu encontro. Olha só, a diferença é gritante. Intimidade só existe entre 2 pessoas quando você fala, a pessoa te ouve, e a pessoa fala com você e você a ouve, e vocês têm intimidade, vocês se conhecem mutuamente, intimamente, amam um ao outro. Neste caso aqui, quando falamos de Jesus, muitos dizem: ah, Jesus me conhece, ah, Deus me conhece, Deus conhece meu coração. Mas e você? Conhece Jesus verdadeiramente? E você sabe o que Jesus quer para a tua vida? Tem intimidade com Jesus de verdade? Se não há reciprocidade na intimidade, não existe intimidade. Jesus conhece sim cada um melhor do que nós mesmos, isso é óbvio. Agora, você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Você segue o que Jesus diz para você? O propósito de Jesus para a tua vida? Essa é a grande questão que muitos não têm entendido. Para que Jesus seja realmente o seu pastor, você tem que ter intimidade com Ele. Isso, ouvir a voz dEle, seguir os passos dele, mas ouvindo a voz dele, tendo certeza da tua salvação, de que Jesus deu a vida por você de verdade, e por isso você tem a salvação, por isso você não tem medo da morte, porque Jesus está à sua frente, você tem certeza disso. Não só saber que Jesus te conhece, mas conhecê-lo profundamente. Só que isso só vai acontecer se você, se ainda não fez isso, entregar completamente a sua vida nas mãos do bom pastor, daquele único que é o bom pastor, que é o próprio Deus. Eu sou o bom pastor. Eu quero orar por você, curve a sua cabeça, me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui mais uma vez orar por essa pessoa que me ouve, que o teu poder encontre a ela, Senhor. Se de alguma forma esta pessoa perdeu a intimidade contigo, Pai, ela não ouve mais a tua voz, ela não sente mais a tua presença de forma poderosa como sentia, ou se essa pessoa ainda nunca sentiu a tua presença de forma poderosa, se essa pessoa ainda conhece a ti só de ouvir falar, ou de forma distante, como se o Senhor estivesse no céu e você aqui. Não, a intimidade que Jesus quer é profunda. Ele quer falar com você, Ele quer guiar você, não só, Ele não quer que você apenas creia nele, acredite que Ele existe, que Ele está nos céus, não, Ele quer ser o seu pastor de verdade, conhecer, não só conhecer a ti porque Ele te conhece, mas ser conhecido. Aleluia! Senhor, visita ela como bom pastor, que ela possa reconhecer a ti como pastor dela, como Senhor e Salvador. Quando dizemos isso, é justamente isso. Quando Jesus realmente é seu Senhor, seu dono, como bom pastor é o dono das ovelhas, e seu Salvador, ou seja, você
não só de boca reconhece Ele como seu Salvador, mas você sente a salvação de Deus porque Ele é o teu bom pastor e você tem intimidade com Ele, aí sim a sua vida realmente vai mudar. E como diz no verso anterior, no verso 10, na parte 5, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é essa vida de comer, beber e dormir, fazer a sua vontade e deitar a cabeça no travesseiro e tudo que tem te ferido, tudo que tem te machucado, tudo que tem tirado teu sono, voltar e te perturbar. Não, Jesus quer tirar tudo isso de você, em nome de Jesus. Então, Senhor, visita ela poderosamente neste dia, continua com a tua proteção, livra ela de todo mal em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as mãos dela no dia de hoje, o trabalho dela, afasta todo o mal do trabalho dela também, Senhor, e seja, Pai, o bom pastor dela e que tenha intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém.